Meu nome é Vicente, meus pais vieram do Japão. Eu tenho 3 irmãos, sendo um irmão e mais 2 irmãs. O meu testemunho que eu vou falar é a respeito das orações e plano de salvação do meu pai. Meu pai, um remanescente da Segunda Guerra Mundial, um homem violento, temperamental e alcoólatra. Meu pai nunca teve problemas de saúde, mas quando começou a aparecer, os problemas foram sérios, uma sequência um atrás do outro. Minha rotina era laboratório, comprar remédio e levar meu pai para fazer exames nos hospitais. Meu pai, ele ganhou muito dinheiro, mas ele gastou de uma forma irregular. Mulheres, bebidas e todas as concupiscências da carne. Até descobrir o que meu pai tinha, então nós sofremos muito. Nós não tínhamos planos de saúde, então todo o dinheiro que realmente eu ganhava, gastava com meu pai no período de 30 dias. O normal era reduzido para 10 dias. Depois que nós fomos descobrir o que realmente no caso ele tinha, ele estava com câncer. E esse câncer acabou consumindo ele de uma forma muito drástica, né? Meu pai, a única coisa que ele realmente fez certo, ele comprou um terreno, pagou a primeira parcela e nunca mais pagou mais nada. O que ele fez certo foi colocar no nome dele. Nesse período, nós fomos para Guaratuba dar uma olhada no terreno. Cheguei na prefeitura, tinha um caminhão de dívida. A prefeitura nos encaminhou e pediu para que a gente pudesse ir até o fórum. Lá no fórum tinha mais um caminhão de dívida, já estava em 4 processos e o terreno estava indo para leilão. Como eu estava na localidade, pedi para ele me levar até o terreno para ver se compensava alguma coisa, né? Cheguei no terreno, tinha um córrego e esse córrego, o pessoal foi aterrando, chegou no terreno do meu pai. O córrego cortava na diagonal, olhei para o terreno, era 2 metros abaixo do nível da rua. Cheio de mato, bastante água e falei, então esse já está perdido. Mas algo dentro de mim me tocou que eu devia de passar numa imobiliária. Na volta passei numa imobiliária, conversei com o corretor, falei que tinha um terreno naquele balneário, ele se encantou, os olhos dele chegou até a brilhar. Mas como eu falei, a circunstância, ele acabou me ignorando e não deu muito valor. Mas mesmo assim fizemos um compromisso de compra e venda. A minha saída que realmente eu tinha era só oração e a palavra de Deus. Na palavra de Deus aqui, então eu me agarrei assim nas armaduras de Deus, né? Então a armadura de Deus fala que quando a gente deve orar, que a gente tem que colocar o capacete da salvação, a couraça da justiça, cinturão da verdade, calçar a sandália da pregação do evangelho da paz e o escudo da fé e a espada do Espírito. Então minha arma, todo santo dia, de madrugada, era oração. O objetivo das minhas orações de madrugada é que meu pai, ele pudesse ter uma tranquilidade a respeito da doença que realmente ele tinha e que ele pudesse ser confortado de alguma forma ou outra. Meu pai, como ele nunca tinha sentido dor, nunca reclamava, a hora que começou a ter as dores, ele reclamava e era muito insuportável ficar do lado do meu pai nessas indas e vindas, né? Então, tudo que realmente eu ganhava, infelizmente, eles ficavam nas despesas médicas do meu pai. Quando descobrimos que realmente ele estava com câncer, aí nós tiramos aonde que ele estava residindo, numa casinha que nós providenciamos para ele e levei para dentro de casa. Lá dentro de casa, meu pai, a primeira semana ficou tranquilo. Depois de uma semana, começou algumas faíscas, começou, no caso, algumas contendas e meu pai, num belo dia, resolveu fugir. Essa fugida dele, ele não teve êxito, ficou dependurado na grade, estava gritando e nós tivemos que chamar os vizinhos para socorrer ele. Num determinado dia, meu pai ele fez xixi na cama. Acho que pelo problema da doença, ele não pôde realmente se conter, não pôde realmente se segurar. Então meu pai
ele fez xixi na cama, conversei com a minha esposa para não falar nada, ajudei ele a fazer as higienes pessoais, fomos trabalhar normal. Quando chegamos, cadê meu pai? Meu pai tinha fugido de casa. Tivemos que procurar em vários órgãos, mas infelizmente não conseguimos. Uma semana ficamos no desespero. Uma semana depois, encontraram meu pai no terreno onde ele estava, na casinha onde realmente ele estava habituado de ficar. E os vizinhos viram que ele estava muito magro, muito abatido, estava bastante sofrido. Foram até o posto de saúde e imploraram para uma médica, após o expediente, ver ele. Mas ele era meio irredutível, ele não queria saber. Mas a mulher, com muita insistência, apesar dos vizinhos que eram todos conhecidos, ela acabou ir lá. Quando ela chegou no portão, meu pai pegava a pedra, atirava nela e não permitiu a entrada. Aí nós começamos a pensar que maneira podíamos fazer então. Contratamos uma pessoa para fazer limpeza, comida. Primeiro dia foi tranquilo, segundo dia meu pai pegou um cabo de vassoura, correu atrás da mulher e não deixou ela permanecer. Meu pai, ele tinha uma convicção, uma certeza que o filho dele, mais velho, ia visitá-lo. Na tradição japonesa, o filho mais velho, ele tem a obrigação de cuidar do pai, por isso que ele herda toda a herança que o pai deixa para o filho, né? E os demais filhos, daí então cada um se vira. O relacionamento do meu pai conosco, né? Os filhos, não era muito agradável não. Meu pai, ele era muito rígido, meu pai, ele era muito violento. Qualquer sim ou não era um tapa na cara, uma batida. Meu pai era de pouca conversa e muita ação de sofrimento. Meu pai batia com o que ele tivesse na mão, cabo de vassoura, chinelo, até um pedaço de pau. No meu pai, como ele tinha vindo do Japão, ele sempre foi budista, a vida inteira. A família no Japão é budista, ele foi sempre budista. Meu pai, então, quando ele começou a ter realmente esses problemas, nós estávamos pensando como ter uma solução. Meu pai estava meio resoluto de tudo, ele era muito teimoso, ele tinha uma convicção, ele tinha uma esperança que o filho dele mais velho ia ver. Mas o meu irmão mais velho não estava nem aí por enquanto. Aí nós fazíamos comida em casa, levava para ele e ele, de vez de comer, pegava e jogava todo dia no quintal. Até descobri que a gente estava levando a comida para ele, ele estava jogando a comida fora. Aí nós estávamos vendo que solução então para fazer. As circunstâncias começaram a ficar cada vez piores para o meu pai começou realmente a emagrecer e o meu irmão nada de ver. A palavra de Deus fala assim que quando a gente honra pai e mãe, nossos dias são prolongados e tudo que nós fizermos a gente vai bem. Então esse terreno, alguém entrou em contato conosco, falou assim que tinha um interesse pelo terreno. Ele falou assim, eu pago todas as contas, toda a despesa, se sobrar alguma coisa eu devolverei, combinado? Eu falei, combinado, já está perdido mesmo? Pela surpresa minha, 2 semanas depois, o senhor falou que pagou todas as contas da prefeitura, pagou todas as contas do fórum, fez a primeira transferência do dono anterior para o meu pai, do meu pai para ele, e pagou até a comissão. Aí eu fui lá para realmente assinar essa papelada, deixar tudo acertado, e surpresa minha, tinha um cheque de R$15.000 ainda, para a honra e glória de Cristo Jesus. Todo o valor que realmente nós ganhamos foi usado 100% para o tratamento do meu pai. A situação do meu pai já estava bem delicada, nós não tínhamos muitos recursos agora para fazer. A única solução fomos colocar ele dentro de uma clínica. Lá na clínica ele começou a se adaptar, o pessoal tratava ele com bastante cuidado, com bastante zelo. 30 dias, parecia que estava tudo tranquilo, tudo numa paz. Um belo dia meu pai, de tanto estudar a estratégia, a rotina, ele fugiu da clínica. A clínica tem um muro e uma grade de 3 metros de altura. E meu pai já estava com 91 anos de idade. Ele tinha 2 caminhos. Se ele fosse para frente, ele ia sair na cidade de São José.
Se ele fosse o sentido contrário, ele ia para o zoológico. Meu pai não pensou duas vezes. Foi para aquele lado, onde tem banhados, rios, mato. Depois de um determinado tempo, nós procuramos eles através de alguns órgãos, todos os hospitais, guarda municipal, fomos até ML. De repente descobriram onde que meu pai estava. Quando encontraram ele estava coberto das suas próprias imundícias da cabeça aos pés. Levaram ele, no caso, para a clínica. Meu pai, nesse período, começou a fazer greve de fome, não queria nenhum gole de água, nada, mas ele estava com a convicção que o filho mais velho fosse ver. Meu irmão estava muito irredutível, meu irmão não queria ir. O pessoal viram que as circunstâncias do meu pai, depois de um determinado tempo, estava meio difícil, e resolveram levar ele para o hospital. Chegando no hospital, foi numa quinta-feira à tarde, ele chegou fazendo escândalo, gritando, muita dor, e tiveram que acalmar ele à base de morfina. Após o meu trabalho, fui falar com meu pai, já estava um pouquinho mais calmo, e eu não tinha muita coisa para realmente falar. Eu só tinha uma única coisa, uma convicção, uma certeza, que Jesus Cristo, através da sua palavra, ele poderia me dar o conforto que eu precisava, a paz dele, para poder auxiliar o meu pai. E nisso, eu apresentei ao pai o que é um plano de salvação. Esse plano de salvação, eu falei que Jesus Cristo tinha vindo em terra como homem, morreu pelo meu pecado, morreu pelo pecado dele, e que se ele não aceitasse Jesus, ele não tinha muito a escolha, ele ia certeza absoluta ir para o inferno. Até fiz uma pergunta para ele assim, falei, pai, está doendo? Ele falou, está doendo muito. Eu falei, eu não sei como é o inferno, mas uma coisa eu tenho a convicção, que se o senhor for para o inferno, essa dor que o senhor está sentindo pode ser multiplicado 10 vezes mais ou 100 vezes mais. Mas tem uma forma que o senhor pode ser restaurado, Jesus Cristo. Que a palavra fala assim, que se nós tivermos fé, tudo é possível que crê. Ele pode tirar suas dores, curar talvez não, mas vai depender do senhor, se o senhor acreditar ou não. Daí meu pai, meio desconfiado, falou assim, mas será? Se isso é possível? Eu falei, o senhor não tem muita escolha. Ou o senhor realmente permanece das dores que o senhor está, como o senhor está, ou o senhor realmente muda para uma coisa melhor, que realmente eu quero te oferecer, que é Jesus Cristo. Ele vai dar uma salvação para o senhor e, por outro lado, a sua vida pode ser mudada. Eu tive uma convicção que meu pai aceitou o Senhor Jesus quando realmente nós fomos fazendo a oração. Primeiro eu expliquei para ele, depois eu fiz uma oração para ele deixar as coisas ruins, para ele pedir perdão, para ele se arrepender daquilo que realmente ele fez e, por último, aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Meu pai, ele começou a fazer as orações repetidas logo após o que realmente eu fazia. Passado um determinado tempinho, eu vi que o meu pai, assim, os olhos deles estavam cheios de lágrimas. Meu pai nunca chorou na minha frente. De repente, algumas lágrimas começaram a escorrer. E meu pai, com uma voz meio rouca, meio cansada, começou a falar algumas coisas que eu não estava entendendo. Eu falei, pai, está precisando de algo? Precisa de alguma coisa? Fala para mim o que o senhor quer. Aí ele começou a balbuciar umas coisas um pouco mais alto. Senhor, me perdoe, eu não fui um pai decente, não fui um homem que o senhor realmente gostava. Me perdoe por isso, me perdoe por aquilo, me perdoe por aquilo outro. De repente, eu e meu pai estávamos chorando junto. O sentimento que eu tive naquele momento, assim, eu vi meu pai, que na quinta-feira ele tinha entrado ao desespero, ele tinha entrado com angústia, com muita dor, e à base de morfina ele foi acalmado. E ali naquele momento já tinha passado um dia inteiro. Meu pai, do pescoço para cima, estava sereno, estava tranquilo. E para baixo, o câncer já estava detonando ele. Aí que eu tive a certeza, eu tive a convicção
Quando ele fez a oração de aceitação, ele fez com fé, ele fez com convicção mesmo, que aquilo que realmente eu estava explicando para ele estava aceitando de coração. Saindo dali, eu fui e liguei para os meus irmãos. Falei, se vocês não forem ver eles, é certeza absoluta, vocês vão carregar uma culpa e vai ser muito grande. Quando foi sábado, logo após as visitas, eu pensava que não ia chegar mais ninguém. Pela surpresa minha, chegou minha irmã mais nova. Meu pai estava na UTI, as paredes eram de plástico. Quando ela adentrou porta dentro, meu pai chamou ela e falou assim, Tina, me perdoe porque eu não fui um bom pai. Me perdoe porque eu te bati, me perdoe porque eu te judiei, me perdoe porque realmente eu fiz coisas tudo errado. A minha irmã, olhando aquela cena do meu pai pedindo perdão, não deixando ela falar, de repente os dois caíram em lágrimas e as lágrimas se escorreram pelo rosto inteiro. Eu estava tão emocionado, mas eu saí dali e fui falar com meu irmão mais velho. Fui implorar para que realmente ele fosse. Eu falei para ele assim, Sérgio, o velho vai morrer. Então venha ver, por favor. Não precisa depender de nada. As despesas que realmente tem no hospital, nós estamos pagando. Então não vai ficar nada para você. Só quero que você venha ver o pai. Quando foi no sábado à tarde, passado todas as visitas, meu irmão, eu tinha uma convicção, eu esperava que ele vinha naquele horário de visita, mas ele não chegou. E no horário da janta, o pessoal fazendo um pouco de alvoroço, as partes lá fornecendo as bandejas para alimentação. Quando menos espero, meu irmão entra pela porta dentro, pela passagem de plástico adentro. Meu pai, quando viu meu irmão, os olhos se regalaram, encheram de brilho. Meu pai tentou até esconder a vergonha do corpo dele, que estava muito emagrecido, colocando a coberta por cima. Meu irmão, ele só queria que meu pai falasse uma coisa, que ele pudesse retrucar, virar as costas e ir embora e falar assim, eu fiz a minha parte. Mas quando ele deu 2 passos para dentro, ali na UTI, meu pai, ele falou bem assim, Sérgio, me perdoe, eu não fui um bom pai para você. Quando meu pai falou isso, desarmou completamente o meu irmão. Meu irmão, ele ficou parado, ficou petrificado e não falou nada. Antes de meu irmão se manifestar para falar alguma coisa, o meu pai falou, me perdoe porque eu fiz isso, me perdoe porque eu te abandonei, me perdoe porque eu não fui um bom pai. E de repente os dois estavam ali chorando, como um bebê. E eu me empolguei, eu vi e falei assim, aquela cena que os dois estavam passando, eu falei, uau, glória a Deus por isso. E falei, Satanás, você foi vencido mais uma vez. E aquilo me comoveu bastante. E deixei os dois ali um determinado tempo, saí, fui e liguei para minha irmã. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o telefone, vou colocar no Viva Voz e você realmente fale com o pai. Eu vou explicar que você realmente está do outro lado. Você pode fazer isso? Mas eu falei assim, por favor, não fale nada. Porque minha irmã, se meu pai falar um B e ela falar um A, ela está pronta para dar um coice no meu pai. Passei o telefone, expliquei para o meu pai, dei para o meu pai. Aí meu pai, Silvia, do outro lado ficou mudo. Meu pai falou pela segunda vez, Silvia, você está aí? E ficou mudo. Na terceira vez o velho falou assim, Silvia, me perdoe porque eu não fui um bom pai. Me perdoe porque eu te expulsei você de casa. Aí eu só vi um sniff e o meu pai falando, me perdoe por isso, me perdoe por aquilo. E de repente os dois estavam lá chorando que nem criança. Estava cansado, fui embora para casa, dormi um pouco demais. Quando acordei, peguei o celular, tinha um monte de ligação do hospital. Eu falei, nossa, o que meu pai aprontou agora? Liguei para lá.
a atendente de plantão falou que o meu pai, de madrugada, ele estava sereno, tranquilo, e ele morreu. Então fala assim que nós, quando realmente apresentei o plano de salvação para o meu pai, eu tinha uma convicção, eu tinha uma certeza que ele ia aceitar Jesus, mas eu não imaginava que Jesus ia fazer uma obra extraordinária na vida dele. E a palavra de Deus fala assim que o servo, o filho, que chama Deus pelo seu nome, que se a gente clamar a Deus, se arrepender pelos seus maus caminhos, se humilhar perante Ele, Ele virá, sarará a nossa terra e nos abençoará. Então, eu falo com toda certeza, ao que crê, tudo é possível.